Efésios capítulo 2, do verso 4 ao 9. Mas Deus, que é riquíssimo em misericórdia, pelo seu muito amor com que nos amou, estando nós ainda mortos em nossas ofensas. É muito importante prestar atenção nessa colocação do verso 5. Ele não nos amou hoje, porque nós estamos aqui dentro da igreja tomando ceia. Ele nos amou quando nós ainda estávamos mortos em nossas ofensas. Quando você estava lá fora xingando Deus, jogando pedra na cruz, zombando de crente, bebendo cachaça, cheirando cocaína, brigando, prostituindo, mentindo, roubando, cheio de problemas, de violência, falsidade, idolatria, feitiçaria. Foi nesse momento que Deus nos amou e nos vivificou juntamente com Cristo. Abre parênteses, pela graça sois salvos. Repita essa frase, pela graça sois salvos. E nos ressuscitou juntamente com Ele e nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus, para mostrar nos séculos vindouros as abundantes riquezas da sua graça, pela sua benignidade para conosco em Cristo Jesus. Porque pela graça sois salvos, por meio da fé, e isso não vem de vós, é dom de Deus. Vamos repetir verso 8? Porque pela graça sois salvos, por meio da fé, não vem de vós, é dom de Deus. Não vem das obras para que ninguém se glorie, porque somos feitura sua, criados em Cristo Jesus para as boas obras, as quais Deus preparou para que andássemos nelas. Amém? Podeis sentar. Na semana passada nós falamos que graça é favor imerecido, graça é benefício incondicional, graça é presente, é dádiva, sem motivo, sem razão. Deu presente porque quis dar, não precisa de motivo. Assim é a salvação, assim é o perdão dos nossos pecados, assim é a vida eterna, que foi garantida para nós por Cristo Jesus, pelo meio da sua graça, foi manifestado na cruz do Calvário. Mostramos também que é pela graça que somos salvos, como acabamos de ler. Estou fazendo uma breve recapitulação do que falamos terça-feira passada. Significa que ninguém merece ser salvo. Ninguém é ninguém, nem eu, nem você, nem ninguém. Nós só somos salvos pela graça. Se nós considerarmos que é favor imerecido, significa que nós não merecíamos ser salvos e continuamos sem merecer. Desculpe, mas o brilho estava melhor do outro. Vê aí o médio e o agudo desse microfone aí. Isso para quem fala faz muita diferença, acaba com a voz da gente. Melhorou aí. Obrigado. Significa que se todos são salvos pela graça, ninguém é melhor que ninguém. Procura aí um que seja melhor que você aqui na igreja, acha aí, você vai achar? Alguém pensa que acha. O pior não é quando a gente pensa que tem alguém melhor do que a gente, o pior é quando a gente pensa que é melhor que os outros. O que tem de crente que pensa que é melhor, porque fala mais língua estranha, porque pula mais, porque marcha com varão, porque rodopia, porque tem visão, porque tem revelação, porque prega, porque canta, porque não falta culto, porque é fiel no dízimo, aí pensa que é melhor. Só que Deus nos nivela. Deus nos nivela através da sua graça. A graça é manifestada a nós justamente porque não merecemos, por isso é graça. Por isso é graça. Se merecêssemos, não era graça, era pagamento. Era pagamento.
estou te devendo, você fez por merecer tanto, eu vou te dar tanto, o outro fez por merecer X, eu vou te dar X, o outro mereceu X mais Y, eu vou dar X. Não, mas só que nós não merecemos nada. E ele deu uma salvação igual para todos os que creem. Nós lemos Marcos capítulo 16, verso 15, ide por todo mundo, pregai o evangelho a toda criatura. Quem crer e for batizado será salvo. Essa é a condição, é só crer. É só crer. Lógico que o crer envolve praticar. Você não vai crer numa coisa que você não pratica, nem vai praticar uma coisa que você não crê. Aí está o segredo. Uma coisa é praticar aquilo que crê. Não adianta você dizer que crê e não pratica. Esse crer aí, que significa ou traduz-se por fé, está lá dito por Tiago. Se você diz que tem fé e não mostra, não prova com as suas obras que você tem fé, então você não tem nenhuma fé. Então você diz que crê em Jesus, mas você não vive como quem crê, você não crê. Você não consegue pôr em prática essa crença na salvação, essa crença no perdão dos pecados. Então nós falamos que somos salvos pela graça. Ninguém merece estar aqui, ninguém. Então não tem ninguém melhor, não tem ninguém pior. Você não pode achar que é melhor que ninguém, e nem pode achar que é pior do que ninguém, que o diabo também usa isso, tá? O diabo também usa. Se por um lado as pessoas menos avisadas acham que podem se valer de um dom, de uma manifestação de Deus na sua vida, de uma competência que Deus dá, por necessidade da obra. Nós vamos ver lá em Efésios 4 e tantos outros textos que nós já estudamos aqui também. Os dons são ferramentas de trabalho para a edificação da igreja, tem nada a ver com salvação, nada a ver com perdão de pecado, nada a ver com vida eterna, nada a ver com nível de espiritualidade. Dom é ferramenta de trabalho. E Deus não dá o dom porque você é melhor ou pior, Deus dá o dom porque Ele precisa do serviço. Ele precisa de profeta, ele precisa de libertação, de quem liberte o oprimido, de quem cura enfermo, ele precisa de quem profetize, de quem interprete, ele precisa de quem discirne os espíritos. É para edificar a própria igreja. É como o profissional precisa construir uma casa, ele precisa de enxada, de pá, de picareta, de colher de pedreiro, de nível, de plumo. E nós somos essas ferramentas. Deus constrói a igreja através dessas ferramentas. É só isso. Agora, a ferramenta, qual a ferramenta que é melhor, o prumo ou o nível? Fala aí para mim. Ou a colher de pedreiro, ou a enxada, ou a pá, qual a ferramenta que é melhor? Nenhuma. Nenhuma. A hora que eu preciso de um prumo, o prumo é o melhor. Mas a hora que eu não preciso do prumo, a colher de pedreiro pode ser a melhor. Então, quem é melhor? Ninguém. Deus usa quem quer, a hora que quer, para aquilo que for necessário, aquilo que for útil para a edificação da igreja. Ninguém é melhor. Ah, pastor, mas está escrito lá em 1 Coríntios que quem profetiza é maior do que quem fala em línguas. Então, você não entendeu nada. Ele quis dizer que quando eu profetizo na minha língua, todo mundo entende, e quando eu falo em línguas estranhas, ninguém entende. Então é mais importante falar na minha língua, que todos podem entender, do que eu falar com línguas estranhas e ninguém entender. É só isso que está dito aí. Aí o irmão pensa que só porque ele profetiza, ele é maior que os outros. Não, não está dito isso aqui, não. Não está dito isso aqui. Leia com calma essa instrução que Paulo dá sobre os dons e sobre as línguas estranhas. Tanto é que ele diz assim, se você fala língua estranha, então peça a Deus para interpretar também. E se não tiver intérprete, então não fale em língua estranha. Ele diz assim, porque quem fala em língua estranha edifica-se a si mesmo. Ninguém é edificado com a minha língua estranha, ninguém. Ninguém se edifica quando eu estou falando em língua estranha, mas se eu estiver profetizando, você é edificado. Quem é maior? Ninguém. Lá na Bahia só tinha um grande. Agora ele veio para cá. Fica de pé. Fica de pé, por favor. O grande aqui é ele. Mas agora tem outro grande aí. Cadê? Tem mais um grande aí.
Cadê o grande aí? Fica de pé aí. Olha lá. Olha lá. Esses são os únicos grandes aqui. Maior aqui só esses dois. Muito bem, nós falamos também, depois de dizer que ninguém é maior, a não ser esses dois, nós mostramos que mergulhar na graça significa aprofundarmos-nos no conhecimento de Deus e nos seus propósitos. Lembram disso? O que significa isso? Irmãos, pasmem, nós não conhecemos Deus. Nós não conhecemos Deus. Um crente que tem medo de Deus, não conhece Deus. Um crente que deixa de vir para a igreja porque ele cometeu um erro, uma falha, um pecado, ele não conhece Deus. Um crente Adão, que descobre que está nu, depois de muito tempo se apresentando nu na presença de Deus, Deus está vendo Adão nu desde que nasceu. Um dia Adão descobre que está nu, aí ele se esconde de Deus, porque ele não conhecia Deus, embora Deus fosse visitá-lo todo dia. Não, agora Deus vai me matar. Mas espera aí, Deus já tinha visto você nu, por que Deus vai te matar agora? Aí o crente pensa que Deus não sabe que ele vai pecar, não sabe que ele é fraco, não sabe que ele vai cair, não sabe das suas limitações, ele pensa que Deus não sabe. Aí quando ele fracassa não, eu vou usar outra palavra que é diferente, fraqueja. Fracassar é derrota. Você pode ser fraco ou se tornar fraco, em algum momento ser fragilizado, fraquejar, cair, deslizar, errar, pecar. Aí a gente, sem conhecer Deus, diz assim, agora eu estou frito, agora eu não vou para a igreja, eu não vou tomar ceia, eu vou me afastar de tudo, eu não posso nem chegar lá. Irmão, você tem que, isso aí não é graça. Quando eu conheço Deus e o seu propósito, eu digo assim, eu errei, eu pequei, eu caí, eu estou no fundo do poço, mas eu conheço Deus, eu sei que Ele é Pai, eu sei que Ele é amor, é bondade, e Ele não quer me matar, Ele vai me receber, Ele vai me perdoar, Ele vai me sustentar, vai me levantar de novo. Mas quando você não conhece, você vê Deus como monstro, como carrasco, como punidor. Mergulhar na graça é mergulhar no conhecimento de Deus e nos seus propósitos para conosco. E aí a gente vai ver infinidade de textos na Bíblia dizendo que Deus quer nos salvar, Ele não quer que ninguém se perca. Deus não fica nos espreitando para saber que hora que nós vamos errar, para nos arrebentar. Ao contrário, Ele está vendo a gente errar desde antes de você errar. Ele já sabe que você vai errar, Ele já sabe que você está no caminho da perdição, Ele já sabe que você já planejou o pecado, Ele já sabe isso tudo. Ele fica olhando e esperando. Uma hora Ele vai se arrepender, uma hora Ele vai se converter, uma hora Ele vai pedir perdão, e quando pedir, eu estou aqui. Não é pouca gente que pensa que errou, se afasta de Deus porque não tem mais jeito. É tudo que o diabo quer, é que você pense isso e haja dessa forma. Mergulhar na graça é ter esse conhecimento de Deus e dos seus propósitos. E aí nós lemos aqui alguns textos, nós encerramos lendo o profeta Oséias, capítulo 6, conheçamos e prossigamos em conhecer o Senhor. Nós lemos Romanos 1 e 2, Efésios 2 a 11, Efésios 3. Abre, por favor, a sua Bíblia, Efésios 3. Nós lemos aqui o Efésios 2, agora vamos ler o Efésios 3. Diz assim: por esta causa, eu, Paulo, sou prisioneiro de Jesus Cristo por vós, os gentios, se é que tendes ouvido a dispensação da graça de Deus, que para convosco me foi dada, como me foi este mistério manifestado pela revelação, como acima, em pouco vos escrevi.
pelo que, quando ledes, podeis perceber a minha compreensão do mistério de Cristo. O verso 8, a mim, o mínimo de todos os santos, me foi dada esta graça de anunciar entre os gentios, por meio do evangelho, as riquezas incompreensíveis de Cristo. E aí nós citamos aqui que a graça é algo que é muito difícil de compreender. Nós vamos a vida inteira procurar uma justificação, um motivo para Deus nos salvar, e nós nunca vamos encontrar esse motivo. Não há motivo para Ele nos salvar. O único motivo é graça, é favor imerecido. E quando você continua procurando, mas eu sou salvo porque eu estou santo, eu não errei, eu não falhei, agora eu estou perdido porque eu pequei ontem. Gera uma confusão na cabeça. Você se afasta de Deus, você se afasta da salvação, você joga fora a única chance de salvação, que é a graça de Deus, porque você começa a procurar os próprios méritos. Quando você não acha mérito em si mesmo, então você despreza a graça, e aí se afasta de Deus. Muito bem, hoje eu quero falar um pouco sobre mergulhar na graça, outra forma de interpretar o que é mergulhar na graça. Não é apenas ter o conhecimento teórico, retórico, do que diz respeito à vontade de Deus, ou o que representou a obra de Cristo na cruz. Mas mergulhar na graça também significa assumir uma postura digna e em caráter definitivo de quem foi de fato agraciado com uma nova chance de vida. É enquadrar-se no estilo de vida proposto pelo Espírito Santo de Deus. É não viver mais segundo a carne, mas segundo o Espírito. É manifestar-se no dia a dia, na igreja ou fora dela, as qualidades divinas trazidas no ato da regeneração, a ponto de que o mundo possa ver em nós a diferença. Então vamos, eu coloquei um monte de coisa aqui de uma vez só por causa do tempo. Mas primeiro, o que significa assumir uma postura em caráter definitivo, uma postura digna de filho de Deus? É viver a graça, é admitir a graça, não aceitar qualquer outra mensagem, uma seta maligna, uma autoacusação, autocondenação. Se você crê na graça, entendeu a graça, mergulhou na graça, você diz, não adianta, Satanás, você me lembrar que eu pequei, não adianta, demônio, você me lembrar que eu errei, não adianta, demônio, me lembrar que eu sou pecador, que meu passado é sujo. Jesus Cristo pagou por mim na cruz do Calvário, você não me derruba, eu não vou cair, e se eu cair, Ele vai me levantar e eu vou prosseguir. Eu tomo posse. Eu já disse aqui para os irmãos que uma das coisas que mais me assustaram no Congo, nos países africanos, é que eles saíram da escravidão, mas a escravidão não saiu de dentro deles. Eles viveram anos sob o domínio da Bélgica. E depois que o Mobutu, um oficial do exército do Congo, fez a revolução e tomou o poder e assumiu, foi o primeiro presidente depois do Zaire, o Zaire da Bélgica. Eles deixaram de ser escravos, agora é uma nação livre. Mas se você vê a postura de muitos congoleses, a postura, eu tenho pena de ver. Eles vivem como escravos, pensam como escravos, sentem como escravos. Chega um estrangeiro, eles se acham serviçais do estrangeiro. Para eles são muito inferiores ao estrangeiro. A gente está comendo aqui à mesa, os donos da casa, os filhos da casa ficam do lado de fora. Não pode entrar lá não. Eles estão comendo. Acaba de comer, eles não podem sentar na mesa para comer com a visita. A visita é muito importante, eles não. Você está entendendo o que é mente de escravo? Cabeça de escravo. Só que Deus nos preparou um banquete, uma mesa para nós somos filhos, não mais escravos. Se, pois, o Filho vos libertar verdadeiramente, sereis livres.
É para sentar à mesa, por isso que o apóstolo diz assim: entra com ousadia, mete a mão na porta e entra com liberdade. É a minha casa, é a casa do meu pai. Não sou mais escravo, eu sou livre pela graça derramada por nós na cruz do Calvário. Cabeça de livre. Eu errei, eu não vou mais para a igreja, eu pequei, eu não vou tomar ceia, não vou mais para o departamento, eu não canto mais, eu não oro mais, eu não vou nem orar porque Deus não vai atender. Irmão, você não é mais escravo não, sai disso. O filho comete erro e o pai mete o couro, bota de castigo, mas continua filho. Ou não? Pode errar à vontade, dentro da casa, junto com o pai, você vai errar. O pai vai botar de castigo. Alguns metem o couro, metem a vara, o chinelo, o cinto. Mas mesmo apanhando, ainda é filho. Não é escravo. Não é estranho. Mesmo apanhando de castigo, vai sentar na mesa com o pai, vai comer na mesma mesa, a mesma comida. Vai estar abrigado debaixo do mesmo teto. Todos os cuidados que o filho precisa, o pai vai fazer, sendo ele certo ou errado, mas é filho. Mergulhar na graça é assim, não abro mão. Mergulhar na graça é Jesus me salvou. Mergulhar na graça é o diabo usar a multidão para apontar o dedo: você não presta, você não vale nada, você é pecador, conheço o teu passado, conheço a imundície da tua vida, e você vai dizer assim: Jesus me salvou. Eu sou filho de Deus agora. Mas você falhou de novo. Mas eu tenho um Cristo, um advogado junto ao Pai, Jesus Cristo justo. Ele é a propiciação pelos meus pecados e pelos do mundo inteiro, pelos teus também. Isso é mergulhar na graça, não abrir mão. É assumir postura digna, é sentar à mesa com o Pai, é se alimentar da sua mesa. É não baixar a cabeça. Você não é estrangeiro, você é filho. Assumir postura. Eu fico olhando meu Jesus. Quantas vezes eu tentei mudar isso. Na hora de... A gente cheio de fome, andando, fazendo missão para baixo, para cima, e um monte de gente, de segurança, de soldado, e de irmãos servindo a gente. E aí parar num lugar para comer, 4, 5 horas da tarde, um dia inteiro sem comer nada. Aí vamos comer. Não, irmão, eles não podem não. É só nós. Falei, mas peraí, como é que é isso? Não adianta o senhor chamar que eles não vão vir não. Irmãos, você não acredita no que eu estou falando, porque você não está lá. E eu disse assim: não, mas vai lá, chama eles para vir para a mesa, está na hora de todo mundo comer. Pastor, não adianta chamar que eles não vêm, isso é da cultura deles. Agora o senhor que vai comer. Mas eles vão comer quando? Eu falei, não, eles não vão comer. Eu falei, como não vão comer, rapaz? Então manda fazer aqui, embrulha, leva para eles lá. Não, pastor, não precisa, eles são gente, eles têm que comer. Cabeça de escravo. Ei, mas você não pode ter cabeça de escravo. Não confunda escravo do mundo, do pecado, das acusações, com servo de Deus. Nós somos o servo de orelha furada, mas é de Deus, não é do diabo nem do pecado. Servo de orelha furada é servo marcado, porque ele é servo voluntário. Ele é marcado como quem diz assim: eu sou servo porque eu quero ficar na casa do Senhor, mesmo para servi-lo, de graça, pelo favor que eu devo a Ele, por tudo que Ele fez por mim. Eu quero continuar servindo, eu quero continuar na casa dEle. Então marque a minha orelha, para que todos saibam que eu sou servo sim, mas eu sou servo remido, e eu sou servo porque eu quero servir. Eu não quero sair da casa desse Senhor, da casa desse patrão. Agora, servo do diabo, baixar a cabeça e ficar com medo de tudo. Servo do medo, escravo da insegurança, escravo. Irmão, quem conhece Deus, quem mergulha na graça, não tem medo de Deus. Não confunda medo com temor. Temor é respeito, medo é pavor. Medo é, não vou chegar perto, como Adão fez, eu não vou chegar perto, eu estou nu, eu não vou chegar. Eu fico imaginando, meu Deus, se fosse eu, dizer assim: Adão, arruma outra história, Adão. Eu estou te vendo pelado desde que eu te fiz.
Fui eu que te fiz assim, eu sei quem é você. Esse é outro detalhe. Você pensa que Deus não sabe quem é você. Deus não sabe que você tem essa tendência, tem aquela outra tendência, tem essa fraqueza, tem aquela. O crente pensa que Deus não sabe. Deus vai ficar surpreso quando eu fizer. Deus vai ficar chocado quando eu errar. Deus não vai ficar chocado, não. Ele já sabe que você vai errar. Você está entendendo isso? Pastor, o senhor está falando um absurdo. Aí eu lamento. Se isso para você é absurdo, vamos rasgar a Bíblia e esquecer a palavra da graça. Vamos lá. Mergulhar na graça é estar de tal forma envolvido pelo que é divino, que eu não apareça mais. Como eu quero resumir para encerrar aqui, o que significa mergulhar? Agora eu estou dando o significado de mergulhar literalmente. Quando você mergulha numa água, lembra de Ezequiel? Deus falou assim, mede 1000 côvados aqui e anda. Aí a água deu nos artelhos. Mede mais 1000, a água deu nos joelhos. Mede mais 1000 e anda. Aí deu na cintura. Mede mais 1000 e vem. Aí ele não podia mais andar, ele tinha que nadar. Mas a Bíblia não diz que ele mergulhou. Ele nadou. Você pode ver alguém sobre a água nadando, mas mergulhado você não vê. Você vê? Quando alguém mergulha na água, você vai olhar para a lâmina d'água, você vai ver o quê? Só a água. Você não vai ver a pessoa. Quando você mergulha na graça de Deus, o diabo vai olhar para você, não vai ver você, ele vai ver só a graça de Deus. O mundo vai olhar para você, não vai ver você, você está mergulhado. Quando Paulo falou assim, olha, não sou eu mais não, é Cristo que vive em mim. Ele está mergulhado. A vida reflete o próprio Deus, reflete Cristo. Mergulhar na graça é se deixar envolver pelo que é divino, de forma que ao olhar para você, veja o divino em você e não veja você. Veja a graça, veja o poder, veja a unção, veja o favor de Deus, veja uma vida na mão de Deus, veja valores também, por que não? Essas coisas se manifestam através dos valores que a gente pode apresentar. E eu queria deixar um texto para a gente encerrar por hoje, que a hora foi. Ou não, eu acho que eu vou deixar para a próxima vez, próxima terça-feira. Próxima terça é festa, né? Mas a gente vai voltar nesse assunto, porque tem mais coisa para nós falarmos, com base na Bíblia, mostrar o que é verdadeiramente viver na graça e mergulhar na graça. Por hoje, vamos ficar aí, e as referências, abra só, por favor, Gálatas 2, do verso 16 ao 21, e eu vou fechar aqui, Gálatas 2. Do 16 ao 21, diz assim, sabendo que o homem não é justificado pelas obras da lei, mas pela fé em Jesus Cristo, temos também crido em Jesus Cristo para sermos justificados pela fé de Cristo e não pelas obras da lei. Porquanto, pelas obras da lei, nenhuma carne será justificada. Pois, se nós, presta atenção nisso aqui, leia com voz alta, por favor, no verso 17 comigo, bem pausadamente. Pois, se nós que procuramos ser justificados em Cristo, nós mesmos também somos achados pecadores, é porventura Cristo ministro do pecado? De maneira nenhuma. Deixa eu perguntar, quem entendeu esse verso? Difícil, né? É que a gente lê sem prestar muita atenção. Ora, se eu procuro Cristo para ser justificado por Cristo, aí você assim, quem quer aceitar Jesus? Aí você então vem aqui, agora sim, eu sou crente, eu estou em Cristo Jesus, eu vou ficar firme, vou passar pelo discipulado, vou me batizar, vou me tornar membro, pronto, eu busquei Jesus para ser salvo. Busquei Jesus para ser perdoado. Busquei Jesus para alcançar a graça da vida eterna. Agora eu já achei. Como é que agora, se eu busco Ele para ser salvo, eu mesmo vou me condenar? Eu vou para o inferno, porque eu ando... Espera aí, então, você perdeu tempo em vir para cá. É isso que está escrito aqui.
Então, eu perdi tempo. Eu vim para a igreja para ser salvo. Agora eu estou na igreja, eu mesmo me julgo pecador, eu mesmo me condeno ao inferno. Então, eu perdi tempo, vim para cá, não precisava ter vindo. Ficava lá. Vamos ler de novo? Pois, se nós que procuramos ser justificados em Cristo, nós mesmos também somos achados pecadores. Talvez você confunde esse texto por causa desse verbo achar. Somos achados pecadores. Achado aí significa nós mesmos nos autoacusamos, nos autocondenamos. Nós fugimos da graça e buscamos os valores em nós mesmos, buscamos a justificação em nós mesmos. Ora, se eu busquei Cristo para ser justificado, por que agora eu quero ser justificado com minha própria atitude? Eu quero ser justificado pelas minhas obras. Eu quero encontrar a razão de eu estar justificado em mim mesmo. Não existe razão. Somos justificados pela graça. Se nós formos procurar motivos para ser salvo ou condenado, e nós mesmos, nós perdemos o tempo. Ele pergunta assim, se você faz isso, então você significa que você procurou Cristo para permanecer no pecado? Para continuar escravo do pecado? Para continuar com medo da morte? Você procurou Cristo, então, para continuar condenado? De maneira nenhuma. Cristo não é ministro do pecado. Cristo é ministro de vida, de salvação, de perdão, de libertação, de graça, de misericórdia, de favor imerecido. Aí o verso 18, ele é mais radical, diz assim, porque se torno a edificar aquilo que destruí, logo constituo-me a mim mesmo transgressor. Eu venho para Cristo para ser liberto, mas chega aqui eu mesmo me condeno. Então, eu estou transgredindo o próprio propósito de ter vindo aqui. Quantos vieram a Cristo para ser salvo? Quantos vieram para ter vida eterna? Quantos creem que Jesus morreu na cruz e Ele não vai morrer de novo? Nós não podemos anular isso, não tem como anular. O dia que você pensar assim, agora eu pequei e vou para o inferno, você está dizendo assim, Jesus, você tem que descer de novo e morrer de novo, porque aquela vez não valeu não. E a Bíblia está cheia disso. Paulo fala isso com sabedoria. Ele não vai morrer outra vez. Ele executou o sacrifício uma única vez. E esse sacrifício é eterno. Ele fala isso em Hebreus capítulo 9, capítulo 10. Ele vai fazer a comparação do sacrifício da lei e o sacrifício da graça. E ele diz, o sacrifício da lei era todo ano, porque o sacrifício da lei era incapaz de perdoar alguém. Mas o sacrifício da graça é uma vez só, porque ele é eficaz, uma vez realizado, ele não precisa mais ser repetido. Agora você toma posse ou não. Porque eu pela lei estou morto para a lei, para viver para Deus. Já estou crucificado com Cristo, e vivo não mais eu, mas Cristo vive em mim. E a vida que agora vivo na carne, vivo-a na fé do Filho de Deus, o qual me amou e se entregou a si mesmo por mim. Leiam comigo para a gente fechar e eu não falo mais nada. Verso 21. Verso 21. Depois você costura a minha boca. Verso 21, todos juntos? Não aniquilo a graça de Deus. Porque se a justiça provém da lei, segue-se que Cristo morreu debalde. Precisa gritar? Precisa falar de novo? Não aniquilo a graça de Deus, mas nós aniquilamos toda hora. Toda hora. Você que se auto-julga, que se auto-acusa, que se auto-condena, que se afasta de tudo, porque você cometeu um pecado, você sabe o caminho. João falou assim, filhinhos, vocês não devem pecar. Por isso que eu instruo, por isso que eu ensino, por isso que eu escrevo, por isso que eu estou doutrinando. Só que tem um detalhe, se vocês pecarem, não é o fim. Não desista, não recue, não se condene, não se julgue. Corra para Cristo, porque Ele é o advogado junto ao Pai. Ele é a propiciação pelos nossos pecados, e não só pelos nossos, mas pelos do mundo inteiro. Amém? Deus abençoe os irmãos. Vamos celebrar a Santa Ceia.
glória a Deus. Irmãos, nós vamos apresentar as primícias. Quem está com seu envelope, quem não pegou ainda,